Somemos a isso a história da relação desses dois personagens, que traz componentes como confiança, ingratidão, traição e ódio. Olgierd Vladislav foi criado em dezembro de 1934, no fabuloso conto A Witch Shall Be Born, Uma Bruxa Nascerá. A interação de Vladislav com o bárbaro nessa história define o quão perigoso é tê-lo por perto, ou mesmo de longe. Chefe dos Zuadiris, uma etnia nômade que habita os desertos compreendidos entre Vendia e Sen, Olgierd Vladislav, segundo Howard, é um ex-líder militar em Zaporozhka. Salvou a vida de Conan, retirando-o da famigerada Árvore da Morte, no deserto próximo a Cauran. Ao se recuperar a própria condição de Conan enquanto habilidoso e forte guerreiro, rápido o pôs em destaque no bando dos Zuadiris, tornando-o o braço direito de Vladislav. Tendo se recuperado e influente entre os lobos do deserto, Conan planejara não só sua vingança contra seu algoz Constâncios, mas restabeleceu o trono de Cauran, a rainha Taramis, que havia sido deposta por sua irmã gêmea Salomé. Mas nada disso estava nos planos de Olgierd, que não pretendia perder nenhum de seus homens numa empreitada suicida contra os mercenários de Constâncios. O chefe do deserto estava decidido a fortalecer seu bando, continuando as campanhas contra os reinos orientais, especialmente contra as caravanas de Turan, a maior nação da região. Mesmo sem o aval de Vladislav, Conan conspirou juntamente com 3.000 iborianos, guerreiros dissidentes do exército de Cauran, planejando um embate contra Constâncios e Salomé, e ainda utilizando-se de sua influência com os Zuadiris. Ao revelar seu plano a Vladislav, tudo já estava decidido e devidamente planejado a sua revelia, restando tão somente oficializar a tomada da liderança dos Lobos do Deserto. Ao tentar lutar contra Conan, este segura Vladislav pelo antebraço, quebrando-o. Conan não o mata em resposta ao livramento que Olgierd deu ao bárbaro na árvore. Em vez disso, Conan o expulsa rumo ao deserto. A Marvel, através de Roy Thomas, viu potencial no personagem e o trouxe de volta em uma sequência de histórias. Uma Bruxa Nascerá, publicada na Espada Selvagem de Conan número 5, da editora Abril, e na coleção da Espada Selvagem de Conan da Panini número 3. Essa história já foi esmiuçada aqui no canal. A segunda história é O Terror Dorme Sob a Areia, que foi publicada na Espada Selvagem de Conan número 6 da editora Abril, e na Panini, a Espada Selvagem de Conan número 3. É a primeira redenção de Olgierd depois de ter sido expulso do comando dos Zuadiris por Conan. Ele rasteja pelo deserto até ser encontrado por uma caravana de semitas, que cultua a criatura que hiberna sobre a areia do deserto. Os semitas o ajudam em sua recuperação, mas Vladislav só pensa em se vingar de Conan, nem que para isso tenha que matar todos à sua volta. O interessante é que, nessa trama, Conan é capturado e amarrado próximo ao templo da criatura que é objeto de culto dos semitas. Quando esta criatura aparece, eles lutam contra ela, que consegue segurar Vladislav com seus tentáculos. Neste momento, algo me chama a atenção. Conan se vê em um dilema, se salva ou não Olgierd. No caso, Conan pensa, o que o chefe Zuadir faria em seu lugar? Até parece um dilema ético. Será que Conan se viu neste mesmo dilema quando traiu Olgierd anteriormente? Ou será que ele só teve este repente justamente pelo que aconteceu antes entre os dois? Nessa história, Conan consegue se livrar do monstro graças ao sacrifício da filha do líder da caravana semita. A próxima história é O Espelho de Manticore, ou O Espelho de Mantícora, publicado na Espada Selvagem de Conan número 34 da editora Abril. Na coleção da Panini na Espada Selvagem de Conan, ela foi publicada na número 18. Originalmente, essa história foi publicada posteriormente ao arco derradeiro de Olgierd Vladislav, mas é importante que ela seja posicionada antes daquela história, pois ela explica os eventos pós O Terror Dorme Sob a Areia.
Não podemos esquecer que a Marvel não adquiriu imediatamente os direitos sobre todas as histórias de Howard. Havia contos que tinham participação de Ed Sprague de Camp, que só foram adquiridos posteriormente. Por isso, Roy Thomas criou sua própria versão para a sequência de Uma Bruxa Nascerá. Logo depois, a Marvel consegue os direitos e adapta The Flaming Knife, que traz de volta Vladislav, mas sem explicar muito como se dá o seu retorno. Aí que entra de novo a criatividade de Roy Thomas, e com a colaboração do especialista em Robert E. Howard, Fred Blosser, criam uma história que vai explicar o que houve com Vladislav, ou seja, em eventos antes de The Flaming Knife. E a arte de Kerry Gammill, que já havia me impressionado quando eu era um garoto, foi um componente importante para imortalizar esta saga. Depois de rastejar pelo deserto quase destruído pela criatura, Oged presencia de longe um cavalo derrapar com um velho e uma moça, que fugiam de um bando turaniano. Depois de atacarem o velho, eles levam a mulher com os pertences de valor, deixando para trás um artefato singular, o espelho de Manticore. Manticore é um ser mítico, com rosto de homem, dente de tubarão, corpo de leão e com asas. Oged chega a conversar com o velho moribundo, que pede para que prometa salvar sua filha em troca do que o tal espelho pode lhe proporcionar. O ex-chefe Zuadir, sem alternativas, aceita e seu reflexo no espelho de Manticore o restaura totalmente. Colocando-o no ápice de seu vigor, inclusive restabelecendo totalmente o seu braço, que havia sido quebrado por Conan. A história é só sobre Vladislav, que vai atrás do bando que levou a mulher, mas somente para se estabelecer como líder e retomar sua vida de bandoleiro, evidentemente com plano de saquear outros reinos. Ali é mencionado que Oged tem a intenção de seguir para o Iranistão, e é quando recebe a alcunha de Tigre. O pontapé para a conclusão de sua saga foi dada. A Lâmina de Fogo, The Flaming Knife, foi publicada na Espada Selvagem de Conan 17 e 18 da editora Abril, e na coleção da Espada Selvagem de Conan da Panini está na íntegra no número 10. Trata-se de uma história concebida pelo próprio Robert E. Howard, mas para outro personagem, Francis Xavier Gordon El Borak, e que tinha o nome original Three-Bladed Doom. Não chegou a ser publicada e Ed Sprague de Camp adaptou toda a ambientação da história para a era iboriana, bem como seus personagens, e publicou na coleção Tales of Conan em 1955. A adaptação para os quadrinhos pela Marvel foi publicada na The Savage Sword of Conan número 31 e 32. Conan lidera mercenários cosaques a serviço do rei Kobad, do Iranistão, que quer a cabeça do seu amigo Balash, líder dos Kuzafs, que são uma tribo nômade do deserto. O bárbaro se recusa e acaba indo ao encontro de Balash para o alertar. Há uma tentativa de assassinato contra o rei Kobad. Uma das mulheres do harém do rei, chamada Nanaya, procura Conan para que a leve embora daquele lugar. O bárbaro acaba se envolvendo em uma conspiração que visa matar o rei e vai desvendar tudo o que está por trás dessa conspiração. Conversando com seu amigo Balash sobre o que tem acontecido, Conan sai para investigar um assassinato estranho na longínqua e temida Garganta dos Fantasmas. A ideia de Ed Sprague de Camp em calçar este conto em Conan foi perfeita. Trazer Oged Vladislav no ápice da história dá a este personagem a importância que o próprio Howard deu, alguém tão igual a Conan em capacidade de liderança. E é isso que fascina no personagem, sua condição de anti-herói, de querer e buscar o seu lugar diante de uma oportunidade remota. O enredo é bem armado e, embora o autor se valha de muitos personagens, todos acabam se encontrando no desenrolar da narrativa. A adaptação feita para Conan deste conto é primorosa. A arte de Buscema e de Zuninga está em seu nível máximo e está perfeitamente adequada à temática do conto. The Flaming Knife, ou A Lâmina de Fogo,
está entre as melhores histórias já feitas para Conan em todos os tempos.